Bom, amanhã é a nossa prova, né? Então, algumas questões que estão aí nesse exercício, nesses últimos exercícios, são questões que podem estar na prova, porque fazem parte do sistema reprodutor, tá? Então, a matéria de amanhã, da prova de amanhã, é só o sistema reprodutor. Aí nós vamos terminar de corrigir o livro hoje, e na aula de amanhã a gente vai fazer um exercício de revisão sobre esse módulo, tá? Aí vocês já Professora, podem guardar. Oi. essa parte de eletricidade vai cair o quê? Na avaliação no quarto No bimestre? simulado. No simulado 2, tá? Que era isso que eu ia falar agora. É, na aula de amanhã e na aula de sábado, que a gente vai ter uma aula sábado, eu vou passar um exercício de revisando esse módulo 3. Aí, esse exercício que eu passar, revisando o módulo 3, vocês já podem guardar esse exercício para estudar para o simulado 2, que é no quarto bimestre, que é a prova do quarto bimestre, tá? Então, vocês fizeram o simulado 1, e aí agora nós vamos fazer no quarto bimestre, em dezembro, o simulado 2, que aí é a matéria toda, são os 4 módulos, tá? Então, vocês, nesse exercício de amanhã e de sábado, vocês já guardem para estudar para o simulado. Essa parte de eletricidade não vai cair nessa prova de amanhã, não, tá? Só o sistema reprodutor. Bom, aí nós paramos na página 283. Só corrigimos o número 2, a A e a B. Faltou corrigir a letra C e o número 3 dessa página aí. Confere, é isso mesmo? Página 283, Professora, módulo 3? módulo 3, é. Vamos fechar esse módulo hoje. Nós estamos no número 2, letra C. Então, eu vou dar uma revisada aí. Nessa questão do número 2, vinha falando sobre 2 métodos contraceptivos, tá? 2 métodos que servem para evitar a gravidez. Aí ele comentou sobre o método da tabelinha e sobre o método do muco cervical. Aí na letra A e na letra B nós conseguimos corrigir. Na letra C, ele pergunta o seguinte, ó: esses métodos previnem contra as infecções sexualmente transmissíveis? Sim ou não? Esses 2 métodos, a tabelinha e o muco cervical, conseguem também prevenir as infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis, como vocês quiserem chamar? Vocês acham que consegue prevenir? Não, né? Não consegue. Por quê? Porque são métodos naturais, então não tem nenhuma barreira que impeça o contato com as secreções que são produzidas na relação sexual, tá? Não tem nenhuma barreira que impeça o sêmen, né, com os espermatozoides, e se tiver ali algum vírus nesse sêmen, de entrar em contato com o sistema reprodutor feminino, tá? Então, a resposta é não. Aí ele pede para a gente justificar, e a justificativa é exatamente essa que eu acabei de falar. Então, vamos lá escrever isso aí. A primeira resposta é não, pois eles não impedem
o contato com os fluidos durante a relação. Opa, saiu errado aqui. Durante a relação sexual. Confere lá. Bom dia, Bia. A gente está terminando de corrigir o livro, as questões que a gente não conseguiu corrigir semana passada, na página 283. Professora, Número 2, letra C. Oi, Sara. você quer que eu te mostre agora ou só no final da aula? O programa de saúde que eu fiz. No finalzinho da aula eu te chamo. Eu termino a aula um pouquinho mais cedo para chamar o pessoal aí que está me Então tá. devendo. André Luiz está por aí hoje? Não estou vendo ele aqui, não. Vocês estão vendo ele? André Luiz? Tá aí, Professora, não? qual dever? Não, o texto de programa de saúde e o exercício, que estava valendo nota. Deixa eu ver se você me Eu entregou já te mostrei? Deixa eu ver. Peraí. Já, você já. Já. Eu, Ana Luísa? Sim, mostrou. Ana Luísa Conceição Rosas, não é? Mostrou sim. Eu só tô precisando do de Andiara, Caio Pimenta, João Gabriel, João Vitor Coelho, João Vitor Vitipó, Leandra, Lohan, Leilane, Pedro Henrique, Sara, que vai me mostrar hoje, Vitor Costa, Vitória de Andrade, Igor e Camille. O restante que eu não falei, tá todo mundo com nota. Mas a professora Leandro mostrou na aula passada. Leandra? Aham. Desculpa. Leandra tá aqui, tá de lápis ainda, eu não passei a caneta. Leandra tá aqui, certinho. Tá certinho. É Leilane. Tá? Deixa eu só trocar de internet aqui, professora, rapidinho. Tá. Bom, então vamos lá. Agora no número 3. Então, no finalzinho da aula eu vejo de quem tem para me mostrar, tá? No número 3, pesquise e cite outros métodos contraceptivos hormonais existentes atualmente. O que vocês colocaram aí? Tem que ser métodos contraceptivos hormonais, tá? Que injetem hormônio no corpo da mulher. Quais que vocês acharam? Esse tem vários. Hoje em dia, vocês podem até escolher, porque são muitos. Escolher entre aspas, né? Porque o médico é que tem que receitar, mas assim, tem uma variedade bem grande de opções, né? Só fica grávida hoje em dia quem realmente quiser, porque não tem o porquê ficar grávida sem querer. Isso, a Amanda colocou lá, ó. Professora. Oi. É o médico que escolhe qual que você tem que usar? Então, como é um método hormonal, o correto é você ir ao médico, relatar todo o seu ciclo menstrual a ele, tá? Você vai dizer quantos dias você fica menstruada, você vai dizer se vem muito ou se vem pouco, você vai dizer se você
junto com essa menstruação, se você tem cólica, se você não tem, ele vai te fazer uma série de perguntas. Por essas perguntas, ele vai mais ou menos saber a dosagem de hormônio que você precisa, porque a pílula anticoncepcional é um hormônio que a gente toma para inibir a produção do óvulo. Então, se você tem uma menstruação muito forte, que fica assim, muitos dias, vamos dizer assim, uns 7 dias, uma semana mais ou menos. Se você fica uma semana menstruada, e essa quantidade é bastante, aí ele passa com uma dosagem um pouco maior, mais alta. Se você fica 2 dias, 3 dias no máximo, e a quantidade é bem pouquinha, aí ele já passa já mais fraco. Então, pelas perguntas que ele te faz, ele já sabe qual que ele vai te receitar, porque hoje em dia são muitos, tem muitos nomes, e a dosagem, assim, uma dosagem bem diferenciada. Então, ao você relatar essas suas condições, o que você sente, se sente dor de cabeça, se não sente, se sente cólica, se não sente, aí ele sabe qual vai ser o melhor para você. Não é bom começar a tomar sem ir ao médico. Porque minha colega toma esse, então eu vou tomar também, porque nela deu certo e em mim vai dar certo também. Às vezes não, às vezes no organismo dela ele corresponde bem, mas no seu, por ser diferente, pode corresponder de outra maneira. Então, por isso que é bom ir ao médico, que aí ele vai receitar um adequado ao seu ciclo menstrual. Entendido? Respondido? E se você tomar errado? Tomar errado em que sentido? Tipo, tomar um que não vai... O que vai acontecer? Tipo, se você tomar um que não vai se... Sei lá. Não vai fazer efeito. Pode acontecer isso. Comigo já até aconteceu isso também. O que pode acontecer? Aí você vai tomar e você vai observar, tá? Como que o seu organismo está reagindo. Se você estiver tomando o remédio e quando você toma um remédio, nos dias que você toma, você não fica menstruada. Você só vai ficar menstruada quando o remédio termina, tá? Aí, assim, depois de uns 3 dias que você finalizou aquela cartela toda, é que vem a menstruação. Mas se você estiver tomando certinho, do jeito que tem que tomar, todo dia, bonitinho, não esquecer de tomar nenhum dia, de preferência tomar no mesmo horário, né? Se toma de manhã, todo dia de manhã, tá tomando direitinho e ficou menstruada tomando o remédio, é que ele não tá funcionando. Aí você vai ter que voltar ao médico e vai falar, olha, doutor, eu estava tomando a pílula e, sei lá, na metade da cartela eu fiquei menstruada. Isso não pode acontecer. Aí ele sabe que não está funcionando. Aí ele vai trocar, ele vai te dar um outro, até encontrar um que realmente faça efeito. Porque se você tomar um assim que não esteja fazendo efeito, você corre o risco de engravidar. Tá? É isso que acontece. Respondido aí a pergunta? Sim. Mais alguma pergunta? Então, ele sabe direitinho, só pelo relato de quando a mulher vai ao ginecologista, geralmente eles acertam. É muito difícil você tomar um remédio que não dê certo. Comigo já aconteceu uma vez, mas depois mesmo que eu engravidei, eu tive minha filha, aí nesse período a gente não pode tomar um bem fraquinho, porque a gente fica amamentando, então quando está amamentando não pode tomar nenhum remédio forte, aí a gente toma um bem fraquinho, e aí depois que a gente para de amamentar, ele passa um outro. Aí nisso que trocou o que eu estava tomando quando estava amamentando para o novo, aí esse eu não me dei bem. Aí eu tive que trocar. Às vezes dá muita dor de cabeça. Então, você mesmo observa o que está acontecendo com você para poder relatar para o médico o que está acontecendo. Entendeu? Aí ele vai e muda até achar um que se enquadre com
o seu organismo. Aí vai dar tudo certinho. Tá? Então, vamos lá, ó. Tem a pílula, vou botar aqui, ó, entre parênteses, que é o comprimido. Aí tem uma outra que é injetável, não sei se vocês já ouviram falar, que é em forma de injeção. Já ouviram falar nessa? Tem uma que é em forma de adesivo. Você coloca um adesivozinho na pele, e aí o hormônio, ele fica ali naquele adesivo, e o hormônio vai sendo liberado no corpo da mulher aos pouquinhos. Tem em forma de adesivo. E tem, isso é um pouquinho mais caro, o anel vaginal. São esses os métodos que são métodos hormonais. Tá? Então, a pílula vocês podem tomar em comprimido, que aí tem que tomar todo dia, ou então, quem tem, assim, problema de esquecer muito de tomar, né? É muito esquecida, aí não vai poder tomar esses comprimidos. Aí toma um injetável, que é uma injeção que você toma ou uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, tem várias também. Tem uma que você toma todo mês, aí é uma vez só, vai na farmácia, toma, aí pronto. Fica aquele mês todinho ali despreocupada com relação ao processo de gravidez. Mas tem uns também, umas injeções, que a validade é de 2 meses, e tem umas que a validade é de 3 meses. Aí você toma de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses. Esse adesivo você coloca, também ele também tem uma duração, eu acho que também de 3 meses, se eu não me engano. Só que aí esse método é um pouquinho mais caro. Aí você coloca em alguma parte do seu corpo escondido, né, para ninguém ver, ou debaixo do braço, ou na barriga, algum lugar que não dê para ver, pode ser em qualquer lugar, mas é um pouquinho mais caro também. E tem o anel vaginal também, que também é um pouquinho mais caro, tá? São esses os métodos. Bom, agora vamos para 284. Professora, minha prima que tomava essa vacina. Só que porque ela era muito novinha, ela tinha 8 anos. Aí a mãe dela não queria que ela ficasse, né? Aí ela tomava todo mês. É bem complicado, né? 8 anos, ninguém merece, né, gente? Ai, Senhor. Eu, ainda bem que eu fiquei bem tarde. Eu tinha 13 anos. Eu acho que é uma idade boa. Mas hoje em dia a gente sabe que as meninas, elas estão ficando cada vez mais cedo, né? Porque vocês estão desenvolvendo muito rápido. Aí, quando o corpo começa a se desenvolver, logo, logo vem a menstruação, não tem jeito. Mas com 8 anos é um pecado, gente. É criança ainda. Bia, como que funciona esse adesivo? O funcionamento, tanto do adesivo, quanto da injeção, quanto do comprimido, é o mesmo, tá? Ali, naquele adesivo, ou naquela injeção, ou naquele comprimido, vai ter um hormônio, uma dosagem de hormônio, que vai inibir a produção do óvulo, vai inibir que ele saia de dentro do ovário, tá? Então, como que acontece isso? Você vai colocar o adesivo na pele, e nesse adesivo tem esse hormônio que vai inibir a saída do óvulo. Então, você vai colar ele ali, e ele, cada dia que passa, ele vai liberar um pouquinho desse hormônio na pele, tá? E aí ele não vai deixar o óvulo sair do ovário. O comprimido é a mesma coisa, só que o comprimido você é obrigada a tomar todo dia um comprimido, tá? E a injeção é a mesma coisa, só que a injeção você toma uma vez por mês e já tá livre,
O adesivo você deixa ali, que ele vai liberando esse hormônio aos pouquinhos. O comprimido você vai tomando todo dia um. E a injeção você toma ou uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, aí dependendo do tipo que é. Mas todos com a mesma finalidade, que é inibir a saída do óvulo de dentro do ovário. Ele não vai sair. Aí, se ele não sai, a mulher não corre o risco de engravidar. Tá? Professora, Ah, pode botar em qualquer parte do corpo? pode colocar em qualquer parte do Se você corpo. botar Geralmente no pé, funciona? funciona, porque ele vai absorver pela pele. Aquele hormônio ele vai ser absorvido pela pele. Então, qualquer lugar que tenha pele, você pode colocar. Geralmente, as pessoas colocam em um lugar escondido, né? Para não aparecer que a pessoa está com aquele adesivo. Aí, você escolhe um lugar, assim, que a roupa cubra, né? Algum lugar que fique escondido e coloca. Aí, geralmente, as pessoas botam aqui debaixo do braço, nessa região aqui, ou então na barriga. Aí, cada pessoa escolhe um lugar que acha mais adequado, né? Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Vamos na página 284, então. Agora, essa página 284 fala dos gêmeos, que nós temos aí um caso, né? Da Vitória com o Pedro Henrique. E aí eles se enquadram nesse segundo tipo de gêmeos aí, ó, os gêmeos fraternos. A gente tem 2 fotos de gêmeos aí na página 284. 2 menininhas que são gêmeas idênticas. Ok, Iago, sem problemas. E temos aí um casalzinho, um menino e uma menina, que são os gêmeos fraternos, são gêmeos diferentes, que é o caso de Pedro e Vitória. Aí nós temos que fazer o seguinte, nós temos que marcar um X nas características que correspondem aos gêmeos idênticos e um X nas características que correspondem aos gêmeos fraternos. Nenhuma dessas características vão estar relacionada aos dois, tá? Nós só vamos marcar em uma coluna. Se marcar no gêmeo idêntico, não vai marcar no fraterno. Se marcar no fraterno, não vai marcar no idêntico, tá? Bom, a primeira característica, ó, resultam de 2 fecundações independentes. Que tipo de gêmeo é esse? Isso aí, muito bem, fraternos. Então, vamos marcar um xizinho aí na coluna do fraternos. A segunda característica, originam-se de uma fecundação. De uma fecundação só. Isso aí, Bia, idênticos. Muito bem. Então, de 2 fecundações, que foi a primeira característica, gêmeos fraternos. De uma fecundação só, gêmeos idênticos. Na terceira característica, são formados a partir de 2 ovócitos e 2 espermatozoides. Isso aí, Amanda, fraternos. Por isso que eles são diferentes, né? São 2 óvulos e são 2 espermatozoides. Então, eles vão nascer 2 crianças bem diferentes. Na quarta característica, eles têm o mesmo sexo. Tem como você repetir a segunda e a terceira? A segunda é gêmeos idênticos. E a terceira, gêmeos fraternos. Valeu. Agora, na quarta característica, eles têm o mesmo sexo e aparência semelhante. Isso aí, idênticos, muito bem. Que é o caso das menininhas aí, ó.
Na quinta característica, são geneticamente idênticos. Esse o próprio nome já diz, né? Só pode ser idênticos, né? Na sexta característica, o sexo das duas crianças poderá ou não ser o mesmo. Podem ser 2 meninos e 2 meninas, ou pode ser um casal, fraternos, isso aí. E na última característica, cada feto terá um âmnion, um córeo e uma placenta. São de placentas separadas. Isso aí, fraternos. Muito bem. Certinho. Então, repetindo, ó. No primeiro quadrinho, fraternos. No segundo, idênticos. No terceiro, fraternos. No quarto, idênticos. No quinto, idênticos. No sexto, fraternos. E no sétimo, fraternos. Agora, no 5. Existem técnicas que possibilitam a gravidez de casais que apresentam dificuldades para engravidar. Uma dessas técnicas é a fertilização in vitro. Quando a essa técnica, analise a frase como verdadeiras ou falsas. Então, nós temos até aí uma foto, ó, de um laboratório, né, realizando esse experimento da fertilização in vitro. Então, quando a mulher, ou o homem, né, tanto faz, mas mais na mulher, ela tem a impossibilidade de engravidar, seja ela por qualquer motivo, tá? Que aí ela vai ter que investigar o porquê que acontece isso com ela, vai ter que fazer uma série de exames para investigar isso. Ela tem essa opção de fazer a fertilização in vitro, que é um processo feito no laboratório. Você paga, né? É um valor razoável, né? Bem alto, por sinal, tem que ter um dinheirinho guardado. Se fizer fora do Brasil, mais caro ainda, né? Alguns artistas fazem fora do Brasil, mas aí é mais caro. Mas dá a condição daquela mãe de gerar um bebê, porque a fertilização, a fecundação, na verdade, é feita fora do organismo, tá? Então, tá lá, ó. Temos 3 opções aí para analisar. Uma delas eu até acabei dando a resposta. Esse tipo de técnica consiste na coleta de gametas masculinos e femininos no interior do útero. Isso está certo? Falso, né? Então, a gente vai ter que corrigir essa daí, ó. O que estragou, qual foi a palavrinha que estragou essa frase toda aí? Quando ele fala que é no interior do útero. A fertilização in vitro, ela não ocorre, a coleta, né, dos gametas não ocorre no interior do útero, e sim fora do útero, tá? Então, a gente vai tirar essa palavrinha no interior e vai colocar fora do útero. Vai escrever tudo de novo, mas vai trocar o no interior por fora do útero. Só reescrever nessa linha aí de novo. Esse tipo de técnica consiste na coleta de gametas masculinos e femininos fora do útero. Aí, na segunda alternativa, na fertilização in vitro, o espermatozoide é injetado no ovócito por meio de uma microagulha. A gente tem uma imagem sobre isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu vou mostrar a vocês aonde está.
Aqui, ó. O livro, ele mostra esse processo, ó. Tá? Essa agulha indo lá dentro do óvulo para poder fecundar ele. Então, é assim que acontece. Então, esta daí está verdadeira. A gente não precisa mexer nada aí, só colocar o verdadeiro. A fertilização in vitro pode resultar em vários embriões que podem ser descartados ou congelados para utilização posterior. Verdadeiro ou falso? Falso? Não, verdadeiro. Pode acontecer isso sim, de resultar vários embriões, eles até fazem isso, tá? Eles fecundam mais de um, justamente para, se um não der certo, eles terem a chance do outro, tá? Então, por isso que, às vezes, quando a pessoa faz esse procedimento de fertilização in vitro, muitas das vezes elas engravidam de mais de um. Às vezes elas têm gêmeos ou trigêmeos. No caso da Fátima Bernardes, eu até tinha comentado com vocês isso, quando a gente estava na aula. No caso dela, foi assim, ela fez um processo de fertilização in vitro, aí eles coletaram 3 óvulos e 3 espermatozoides, fecundaram os 3 e implantaram no útero dela os 3, porque ela tinha um pouquinho de dificuldade em engravidar, achando que esses 3 não iriam vingar, né? Acabou que deu certo e aí nasceram 3 bebês. Ela tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. Os 3 deram certo e conseguiram sobreviver e ela gerar os 3 ao mesmo tempo, tá? Então, hoje em dia ela tem trigêmeos. Hoje em dia eles já são grandes, né? Já são adultos já. Pode falar, Bia. Olha, Bia perguntou se uma mulher pode ter gêmeos, né? Ao mesmo tempo. Gêmeos e trigêmeos. Então, pelo processo natural, não, porque ela só tem um útero, tá? Agora, a segunda é verdadeira, Ana Luísa. A segunda e a terceira são verdadeiras. Agora, se ela tiver mais de um útero, que isso é raríssimo acontecer, mas que pode acontecer da mulher ter 2 úteros, aí ela pode ter 2 gestações, ou ao mesmo tempo, ou em períodos diferentes. Olha que coisa louca, mas pode acontecer isso sim. Só que é muito raro. Geralmente, os casos das pessoas que têm 2 úteros, um funciona muito bem e outro é atrofiado. A minha mãe, por exemplo, ela fazia parte desses casos, né, que são raríssimos. Ela tinha 2 úteros. Só que, quando eu nasci, ela não sabia disso. Só ficou descobrindo na hora do meu parto. Ela fez cesariana, e aí, quando o médico me tirou, o médico viu que minha mãe tinha 2 úteros. E aí, ele disse, né, na ocasião, isso há 40 anos atrás, que um útero era bem desenvolvido e o outro, ele era tipo que atrofiado, ele era muito pequeno. Então, o da frente, que era o que funcionava bem, ele era grande, era do tamanho normal, e o outro, que era atrofiado, era pequenininho, ficava por trás. Então, quando minha mãe fazia qualquer tipo de exame, uma ultrassonografia, alguma coisa assim, nunca acusava esse de trás, porque ele era menorzinho, ele era atrofiado. Agora, se os 2 fossem do mesmo tamanho, com a mesma capacidade, aí sim, minha mãe poderia engravidar 2 vezes, ou ao mesmo tempo, ou
em gestações assim próximas. Está grávida de um feto com, sei lá, 5, 6 meses e o outro com 2, 3, entendeu? Mas são casos muito raros de acontecer, tá? Não é tão fácil de acontecer isso, não. O corpo da mulher, ele foi feito com apenas um órgão do útero, justamente porque o bebê, ele precisa de espaço para ser formado ali. Então, se tiver mais de um, vai ficar complicado, tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, sim. Você assistiu isso em um programa, aí mostrou isso. A Amanda está falando aqui. Lá nos Estados Unidos, eu acho que a maior quantidade, né, que já conseguiu nascer, não, nem todos sobreviveram, mas, assim, conseguiu nascer, foram 7. Tá? Lá nos Estados Unidos tem casos de 7. Mas nem todos depois do parto sobreviveram. Porque aí nasceram com probleminhas, né, e aí não conseguiram sobreviver. Mas pode acontecer. São casos raros também, tá? Mais de 3 são bem raros. 4, 5, 6, 7, né? Que 7 foi o máximo. São bem raros. Isso na espécie humana, né? Nos animais a gente vê isso com frequência. Quem tem cachorrinho aí em casa, a cadelinha às vezes tem um monte de filhotinhos, né? Ao mesmo tempo. Nos animais isso pode acontecer com uma frequência maior. Mas no ser humano não, tá? É mais difícil disso acontecer. Bom, agora vamos na 285. A 285 fala sobre os tipos de energia, tá? E aí nós vamos marcar aí, vamos observar o aparelho que está sendo falado, ou a situação que está sendo falada, e nós vamos marcar aí o tipo de energia que foi transformada, tá? Então, tá assim, ó. Marque um X nos tipos de energias envolvidos nas transformações energéticas de cada aparelho mostrado nas fotografias. Você pode marcar mais de um X, tá? Se em alguma situação aí aparecer mais de um tipo de energia, vocês podem marcar. Na letra A é um celular. Quando a gente carrega o celular, a gente precisa da energia elétrica. Essa energia elétrica, ela é transformada em que tipo de energia? Qual energia aí que vocês marcaram? Luminosa? Só luminosa? Tem mais uma. Isso, luminosa e térmica. Porque quando a gente deixa lá o aparelho muito tempo lá na tomada, tanto a parte do carregador da tomada, quanto o aparelho, ele pode sofrer um aquecimento, ele pode ficar quente. Então, quando ele fica quente, ele também tem essa energia térmica, tá? E luminosa porque ele acende todo, né? Ele faz um monte de... Tem várias funções ali que aparecem luzes ali na tela. Agora, na B, quando a gente tem aí, ó, uma plantinha recebendo luz solar, fazendo o processo de fotossíntese. É uma energia luminosa, por causa da luz solar. Mas ela é transformada em que tipo de energia? Química. Química. Tem mais uma também. Térmica. Química e térmica, isso aí, muito bem. Por causa do calor do sol, tá? No menino andando de bicicleta, energia química. Mecânica. Aí ele transforma em quê? Energia mecânica, muito bem, porque ele está se movimentando. Mecânica e elétrica. Mecânica e térmica.
Entende? Porque o corpo dele também aquece, né? Aí ele vai começar a produzir suor ali para refrescar o corpo de novo. E na letra D, esse painel aí solar, Térmico. ele tá com uma energia Elétrica. luminosa, mas ele transfere para qual tipo? Elétrica? Elétrica e Térmico. elétrica e térmica. Isso aí. Muito bem. E agora, para a gente terminar, o número 7 era para vocês descreverem aquela experiência da caneta, tá? Que eu expliquei a vocês como fazia. A caneta com um papelzinho, vários pedacinhos de papel, né? Aí com um pano a gente usa o atrito, né? E aí com o poder do atrito, a caneta fica eletrizada e se a gente encostar no papelzinho, os papeizinhos são sugados pela caneta, tá? Então tinha que desenhar esses materiais que eram necessários, que é a caneta, um pedaço de pano e os papeizinhos, e depois de escrever passo a passo dessa experiência, tá? Então, essa daí é pessoal. Agora, no 8. Página 286. Opa, peraí. Número 8. Nós temos que completar os espaços com as palavrinhas aí entre parênteses, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu, porque a gente já está um pouquinho em cima da hora. E vocês vão conferindo aí no de vocês. Eu já vou colocar no chat. Elétrica, luminosa e térmica. Ó, confere aí a de vocês, ó. O textinho ficou assim. A energia química presente na gasolina é transformada em energias térmica e mecânica. A energia mecânica do motor também é transformada em energia elétrica, que aciona vários dispositivos, como um farol, no qual ocorre a transformação da energia elétrica, de novo, em energias luminosa e térmica. Tá? Completa aí o textinho de vocês com essas palavrinhas. E com isso, nós finalizamos o nosso módulo 3. Acabamos hoje com ele. Agora eu vou fazer a chamada. Espera aí, Bia, que eu já vou ver o que você colocou aqui.